Neste vídeo vamos falar de conectivos. Os conectivos são ferramentas essenciais para quem quer dominar a escrita. Para te ajudar a tirar 200 pontos na competência 4 do Enem, te convido a assistir essa aula. Olá pessoal, para você que não me conhece, eu sou a professora Dirlene Leal. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu já queria te pedir de uma vez, se você já gostou do tema desse vídeo, já vai deixando seu like e se inscreva no meu canal caso não sejam inscritos, fechou? Os conectivos são muito exigidos nas produções textuais. Na redação do Enem e outras redações de vestibulares, ele também está sempre presente. Você já deve ter sido cobrado quanto ao uso desses conectivos. E o que são conectivos? Conectivos são palavras e expressões que servem para ligar elementos textuais. Eles ligam frase, oração, períodos e parágrafos. E qual a importância de você usar conectivo em seus textos? Além dos conectivos garantir que o seu texto fique organizado, ele também é responsável pela coesão e também faz o seu texto ficar coerente. A coesão é um tópico fundamental para que o leitor entenda bem a relação de sentido entre as partes de seu texto. Os conectivos são muito importantes também para a coerência textual. Para o seu texto ser coerente, ele precisa de ter ideias interligadas e organizadas. Usar os conectivos corretos na redação do Enem é tão importante que tem uma competência que cobra o uso correto dos conectivos. Através dos conectivos, você garante a fluidez e a organização das ideias da sua redação. Agora eu vou mostrar para vocês 18 tipos de conectivos para vocês usarem na redação de vocês. Esses conectivos vão fazer total diferença na hora de você fazer a sua redação. Você vai poder usar esses conectivos e eu vou trazer para vocês também exemplo de cada ideia de conexão. Eu vou trazer uma frase de exemplo para vocês. O primeiro, eu vou usar um conectivo de soma quando eu for acrescentar ideias ou informações ao meu texto. Exemplo dos conectivos de soma: e, mais, nem, também, não só, mas também, assim como também, ademais, outro sim, além disso, em adição. Vou trazer para vocês agora um exemplo sobre a ideia de soma. Os exemplos que eu vou dar aqui agora vai ser sobre a violência contra a mulher. A violência contra a mulher está presente em todas as camadas sociais. Ela revela não apenas os absurdos cometidos pelos assassinos, mas também o sofrimento da figura feminina. Esse mas também aí é um conectivo, é uma expressão, porque tem mais de uma palavra. Então eu estou falando aí, está tendo uma ideia de soma quando eu falo mas também, logo na frente eu vou colocar a ideia de soma, porque eu falei que a violência contra a mulher está presente em todas as camadas sociais. Ela revela não apenas os absurdos cometidos pelos assassinos, não somente os absurdos cometidos pelos assassinos, mas também o sofrimento pela figura feminina. Então eu estou somando a ideia, mas qual a ideia que eu estou somando? O sofrimento da figura feminina. A segunda ideia é de conclusão. É usado principalmente para concluir os parágrafos. Na hora que eu faço uma conclusão do meu parágrafo, eu dou mais clareza às ideias apresentadas. Vou dar para vocês agora alguns exemplos de conectivos conclusivos. Logo, portanto, então, assim, enfim, por isso, por conseguinte, de modo que, dessa forma, em resumo, em síntese e assim sendo. Eu trouxe para vocês agora uma frase com exemplo de um conectivo conclusivo em resumo. Em resumo, é dever do Estado proteger as mulheres da violência, tanto física quanto moral, impondo leis mais rígidas e punições severas para aqueles que não as cumprem. Esse em resumo aí é um elemento, é um conectivo conclusivo. Eu estou concluindo tudo que eu disse acima. Se tivesse uma redação completa, eu estou fazendo a conclusão. O que é dever do Estado que ele tem que fazer? Então, eu estou resumindo tudo que eu disse em poucas palavras. Por isso que é um elemento conclusivo.
O terceiro é a ideia de contraposição. Se você está querendo contrapor uma ideia em relação a outra, você tem que usar um conectivo de contraposição. Alguns exemplos agora. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, senão, embora, ainda que, mesmo quando, apesar de que, se bem que e não obstante. Vou trazer um exemplo para vocês agora de ideia de contraposição. A Lei Maria da Penha fez com que a violência contra a mulher diminuísse bastante, entretanto, não o suficiente para que essa luta fosse considerada ganha. O conectivo aí, então, é entretanto. Antes do entretanto, a gente vê que tem uma ideia diferente da segunda ideia depois de entretanto. Por isso que a ideia contraposta. A Lei Maria da Penha fez com que a violência diminuísse. Só que depois fala, entretanto, não foi o suficiente o tanto que a violência diminuiu. Eu poderia trocar também esse entretanto por qualquer um conectivo desses que está aí com a ideia de contraposição. Então vocês perceberam que antes fala que quando fez a lei, dá a impressão que a violência ia diminuir muito. Ela diminuiu, mas não diminuiu tanto que eu achava que ela fosse diminuir. Por isso que são ideias contrárias. A terceira ideia é a ideia de alternância. Como o próprio nome diz, esse conectivo soma ideias alternadas, como por exemplo, ou, ora, já, não, nem, quer, seja, talvez. Vou dar um exemplo para vocês agora de ou. Ou se investe na educação da sociedade, ou não se alcançará a tão sonhada redução nas taxas da violência contra a mulher. Eu posso trocar esse conectivo ou aí com qualquer um outro acima. Vocês podem observar que tem ideias alternadas, ou se investe na educação da sociedade, ou então eu não vou alcançar a tão sonhada redução nas taxas. Ou eu tenho que investir para eu conseguir melhorar as taxas, ou então, se eu não investir, eu também não vou conseguir. Por exemplo, eu posso colocar assim também: não se investe na educação da sociedade, nem se alcança a tão sonhada redução nas taxas de violência contra a mulher. A quinta ideia é a ideia de comparação. Quando eu quero estabelecer uma comparação com o que já foi dito anteriormente, com o que eu vou dizer agora, eu posso usar uma ideia de comparação. Exemplo dos conectivos: que, do que, mais que, menos que, tão quanto, na mesma frase, tão como, tanto quanto, tão como, tal qual, da mesma forma, da mesma maneira, igualmente, bem como. Um exemplo agora: a Lei Maria da Penha poderá ter um resultado tal qual o Brasil espera, desde que se acrescente novas medidas que poderão dar mais segurança à mulher brasileira. Então vocês perceberam que esse tal qual está fazendo a comparação, que a Lei Maria da Penha poderá ter um resultado tal qual o Brasil espera, da mesma maneira que ele espera, desde que acrescente novas medidas. Então, eu estou comparando. Para a Lei Maria da Penha dar um resultado igual o Brasil quer, eu preciso de investir em segurança. A sexta ideia é a explicação. Se você quer esclarecer as causas e as consequências de um fato ocorrido anteriormente, você usa o conectivo de explicação. Exemplo: pois, porque, que, porquanto, por isso, assim, visto que, já que, uma vez que, por conseguinte, por causa de, em virtude de tal forma que. Agora vamos ao exemplo. Lamentavelmente, tal situação é presenciada hoje no Brasil, já que as pesquisas continuam mostrando os casos de violência contra a mulher. Então, esse já que é uma explicação, tudo que vem à frente. Lamentavelmente, tal situação é presenciada até hoje no Brasil. Agora eu vou dar uma explicação. Por que é lamentável essa situação no Brasil? Porque as pesquisas continuam mostrando que os casos de violência contra a mulher ainda existem. A sétima ideia é a ideia de conformidade.
Quando eu for expressar uma ideia conforme a uma outra ideia ou conforme a um outro argumento, eu vou usar os conectivos de conformidade. Exemplo, conforme, como, segundo, consoante, de acordo com conformidade com. Por exemplo, tem uma frase de Rousseau aqui, como diria Rousseau no livro O Contrato Social, o homem nasce livre, mas em toda parte encontra-se acorrentado. Isso aqui é uma citação de Rousseau, eu coloquei até entre aspas aqui. Quando eu vou fazer uma citação, que eu vou falar conforme Rousseau, então como Rousseau, segundo Rousseau, eu posso trocar por qualquer um desses conectivos aí. E você deve usar bastante, variar bastante os conectivos, porque você não pode repetir conectivo na redação do Enem, porque pode ser que você repita e ele te penalize. A oitava ideia é a ideia de condição. Se você quiser expressar uma circunstância hipotética de uma ação em relação a outra futura, você usa esse conectivo de condição. Exemplo, se, caso, desde que, contanto que, exceto se, salvo se, a menos que, a não ser que. Um exemplo agora. O índice de violência contra a mulher no país poderá aumentar caso não tenha investimento na educação. Então você vê que aqui tem uma hipótese, por isso que é uma circunstância hipotética. Eu estou falando que o índice de violência contra a mulher no país poderá aumentar se não tiver investimento na educação. É uma hipótese. Eu penso que isso vai acontecer. A nona ideia é a ideia de proporção. Na ideia de proporcionalidade, acontece um fato e uma oração simultaneamente a um fato que acontece em uma outra oração. Ou seja, acontecem dois fatos, um em uma oração e ao mesmo tempo um outro fato em uma outra oração. Os exemplos de proporção são à medida que, a passo que, à proporção que, quanto mais e quanto menos. Quando vocês quiserem escrever uma frase com a ideia de proporcionalidade, vocês podem escrever tipo assim: à medida que forem disponibilizados recursos para serem aplicados na segurança do país, a violência com certeza diminuirá significativamente. Nesta frase, então, tiveram dois fatos que aconteceram. Primeiro, os recursos foram disponibilizados e aplicados e ao mesmo tempo a violência foi diminuindo. Então é isso que é a ideia de proporção. Acontece uma coisa ao mesmo tempo que acontece a outra. A décima ideia é a ideia de finalidade. Para você mostrar um propósito ou objetivo definido a ser alcançado, você deve usar a ideia de finalidade. Exemplo, a fim de que, para que, com o fito de, com a finalidade de, com o propósito de, com o objetivo de e com a intenção de. Preste atenção neste exemplo agora com conectivo com a ideia de finalidade. Com a intenção de melhorar a violência no país, muitos programas do Ministério de Segurança Pública são propostos com foco em resolver o problema que muito aflige a mulher brasileira. Então, qual é a finalidade? A finalidade é apresentar alguns projetos, alguns programas para resolver o problema em questão. E qual é o problema? O problema é a violência que muito aflige a mulher brasileira. A 11ª ideia é a ideia de exemplificação. As ideias de exemplificação são muito utilizadas nas redações para dar credibilidade aos seus argumentos e eles podem ser inseridos com vários conectivos, por exemplo, exemplificando, por exemplo, tal como, isto é, e também você pode dizer em outras palavras. Vou dar para vocês agora um exemplo de exemplificação. Tal como mostrado nos dados anteriores, a violência doméstica aumentou 3% durante a pandemia. Então, tal como, ou então exemplificando, por exemplo, você pode usar esses conectivos e você dá um exemplo e deixa bem clara a sua redação. A 12ª ideia é a ideia de dúvida. Se você quiser expressar ideia de dúvida ou então de probabilidade em sua redação, você tem que usar os conectivos que eu vou dizer agora. Conectivos com ideia de dúvida. Porventura, provavelmente, possivelmente, quiçá, é provável, é possível, porventura e quem sabe.
A 13ª ideia é a ideia de certeza. Diferente do conectivo anterior, o objetivo nesse caso é expressar a ideia de certeza ou de ênfase. Vou dar alguns exemplos para vocês de conectivos que vocês podem usar neste caso. Por certo, certamente, realmente, seguramente, com certeza, sem dúvida, incontestavelmente, inquestionavelmente, de certo, evidentemente e com toda certeza. Vou dar um exemplo com um conectivo desses agora. Possivelmente, depois de tantas medidas implementadas, a sociedade estará mais consciente do respeito que se deve ter com a mulher. Para entender melhor na prática, vamos ver um exemplo com conectivo de certeza. Com toda certeza, se essas medidas forem implementadas, efeitos positivos surtirão e o índice de violência contra a mulher virá a diminuir. 14ª ideia é a ideia de negação. Se seu intuito for apresentar uma ideia de negativa, você tem que usar o conectivo de negação. Exemplo: nunca, jamais, tampouco, de modo algum, de modo nenhum e em hipótese alguma. Se você não viu ainda o meu vídeo sobre o que não deve fazer na redação do Enem, vou deixar essa aula sugerida para você. Vou dar para vocês agora um exemplo com conectivo de negação. Em hipótese alguma, a mulher pode aceitar ser agredida pelo seu companheiro ou por outro ser humano qualquer. A 15ª ideia é a ideia de ordem, frequência ou sucessão. Se você quiser apresentar uma dessas ideias, você precisa usar os conectivos certos, como por exemplo, primeiramente, ultimamente, antes, depois, logo depois, frequentemente, sempre, assim que, logo que, desde que, ao mesmo tempo, então, a princípio, quando, imediatamente, logo após, posteriormente, em seguida, por fim e ocasionalmente. Vamos ver agora uma frase com a ideia de um desses conectivos. A princípio, é possível dizer que as questões de violência contra a mulher devem-se ao fato da falta de impunidade que acontece desde os primórdios. A 16ª ideia é a ideia de certeza. Para você dizer algo que era improvável acontecer ou que não era esperado de acontecer, você tem que usar um conectivo de ideia de surpresa. Exemplo: subitamente, de repente, inesperadamente, de súbito, imprevistamente, surpreendentemente. A violência contra a mulher ainda é muito preocupante, pois inesperadamente surgem casos que abalam o mundo inteiro. A 17ª ideia é a ideia de reformulação. Os conectivos de reformulação são usados quando eu quero retomar ou reformular uma ideia já apresentada. Quando eu já disse alguma coisa e eu quero falar de forma mais clara, eu retomo essa ideia ou reformulo essa ideia usando um conectivo. Vamos aos exemplos dos conectivos que eu posso utilizar. Em outras palavras, mais precisamente, ou melhor, em outros termos, quer dizer e mais corretamente. Vou dar um exemplo para vocês agora de uma frase com conectivo de reformulação. Muito se tem a fazer em relação ao preconceito existente no Brasil. Mais corretamente dizendo, deve-se exterminar o pensamento preconceituoso do brasileiro, mesmo que para isso seja necessário tomar medidas mais drásticas. Esse conectivo, mais corretamente, eu estou reformulando a primeira ideia, que é muito se tem a fazer em relação ao preconceito existente no Brasil. Agora estou reformulando a ideia, tipo, mais certamente dizendo, deve-se exterminar. Como que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que exterminar o pensamento preconceituoso do brasileiro, mesmo que eu tenha que tomar medidas drásticas. Eu reformulei essa ideia para uma ideia mais clara, mais fácil da pessoa entender. A 18ª ideia é a ideia de resumo. Os conectivos de resumo são ótimos para nós usarmos na conclusão do nosso parágrafo e na conclusão do nosso texto. Vamos ver agora alguns conectivos que vocês podem usar no final do parágrafo e até mesmo na conclusão do seu texto. Por exemplo, em síntese, em suma, em resumo, enfim, portanto, dessa forma, dessa maneira, desse modo,
Assim sendo e resumindo, vou dar um exemplo agora com conectivo de resumo. Dessa forma, atitudes preconceituosas e agressivas continuam sendo corriqueiras em um país que tanto se fala em violência. Eu trouxe para vocês agora um parágrafo usando os conectivos corretamente. Vamos acompanhar comigo. Em primeiro lugar, cabe pontuar que as instituições de ensino apresentam, em sua maioria, um sistema pouco inclusivo. Embora a lei brasileira LBI atenda à Convenção de Direito da Pessoa com Deficiência realizada em 2006 pela ONU, sua finalidade encontra obstáculos, seja na estrutura escolar vigente, seja na falta de preparo para o corpo docente. Prova disto são as escolas regulares e as universidades que não se adequaram à comunicação em Libras, bem como exames avaliatórios que não garantem tal acessibilidade. Nesse sentido, os surdos recebem uma educação frágil, desigual e excludente. Este parágrafo eu tirei de uma redação nota 1000. Nós podemos observar que este candidato inicia o parágrafo com o conectivo em primeiro lugar. Este conectivo foi usado apenas para iniciar o parágrafo. E no meio do parágrafo aparecem mais 3 conectivos, embora prova disso e nesse sentido. Estes 3 conectivos que são usados são operadores argumentativos, que eu uso para interligar as ideias dos períodos. Para você tirar 200 pontos na competência 4, que diz respeito ao uso correto dos conectivos, você precisa diversificá-los no texto, você não pode ficar usando conectivo repetido e você precisa também usar de acordo com o sentido. Não adianta nada você usar um conectivo com sentido errado. Às vezes você está usando com a ideia de soma e coloca um conectivo de dúvida, por exemplo. Isto faz o seu texto ficar incoerente. Se você conseguiu aprender sobre os conectivos e acha que ele vai te ajudar na hora de fazer a sua redação do Enem, então não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva em meu canal caso não sejam inscritos. Eu posto vídeo aqui no YouTube todas as terças e todas as sextas. Ative o sininho aí para você não perder nenhum vídeo meu. E se você quiser que eu grave especificamente a sua dúvida, deixa nos comentários e aguarde. Eu espero você no próximo vídeo do meu canal. Tchau, galera, e muito obrigada!